Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Hoje nós celebramos o dia de São João Maria Vianney, Curadares. É o dia também de nós rezarmos por todos os sacerdotes. Aqueles sacerdotes que fazem parte da sua vida, fazem parte da sua história. Mas também aqueles que você não conhece, mas que você sabe que Deus o elegeu, o escolheu para agir em persona Christi, na pessoa de Cristo. Os sacerdotes são os filhos prediletos de Nossa Senhora. E hoje eu queria convidar você a rezar por todos os sacerdotes. Os sacerdotes que são conhecidos, aqueles que não são conhecidos, sacerdotes idosos, sacerdotes jovens, enfim, hoje dedica um pouco da tua atenção de forma especial para rezar por todos os sacerdotes. E hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia e ouvir, meditar comigo São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 23. Acompanha comigo. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa. Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando São João Maria Vianney, eu queria ler um pequeno histórico da sua vida. São João Maria Vianney nasceu na França em 1786 e lá faleceu em 1859. Ordenado sacerdote, foi enviado a uma aldeia de Ars, onde dava testemunho de uma vida austera e de profunda comunhão com Deus. Não só atraía para a igreja, mas para Deus, os seus conterrâneos, mas também acolhia pessoas de todas as condições sociais, que chegavam de longe para ouvir as suas orientações e dele receber o perdão sacramental. É o patrono dos párocos e, por extensão, de todos os padres. A seu exemplo, percorramos o caminho da humildade e do ardoroso zelo pastoral. Povo amado de Deus, eu quero compartilhar com vocês. Quando eu fui ordenado sacerdote, em 2012, eu já fui encarregado de ser pároco, de tomar conta de uma paróquia do interior. Paróquia que eu amo muito, Guaramiranga. E eu me lembro que o primeiro livro que eu li, depois de padre, foi uma biografia
sobre São João Maria Vianney. Naquele momento eu era padre, eu era pároco e eu precisava aprender o caminho, qual é o verdadeiro caminho de uma vida sacerdotal. E eu aprendi demais, muito, muito, muito com a vida de São João Maria Vianney. Por quê? Porque mesmo ele sendo um padre francês em um contexto diferente do meu, mas existem muitas virtudes da sua vida que tem muito a nos ensinar, a nós como sacerdotes, como padres. E uma coisa que me encanta muito na vida de São João Maria Vianney, porque todos nós sabemos que ele teve muita dificuldade nos estudos, ele não compreendia muito bem o latim e por isso foi até muito humilhado, mas ele, por graça de Deus, Deus queria um São João Maria Vianney na vida da igreja. Ele foi ordenado e se tornou um sacerdote exemplar. Mas o que caracterizava principalmente a sua vida? Veja, a sua intimidade com Deus. Eu sei que um padre, um sacerdote, ele precisa ter muito tipo de conhecimento. A gente atende muitas pessoas, então a gente tem que ter um pouco de noção de psicologia, a gente tem que ter um pouco de noção de direito, a gente tem que ter um pouco de noção de várias disciplinas, vários assuntos, porque nós lidamos com muitas pessoas, nós somos formadores de opinião, então a gente precisa ter um conhecimento básico ou aprofundado de uma vastidão de conteúdo. Mas o que nos caracteriza de fato? O que é próprio da nossa identidade, o que as pessoas buscam em nós, é se nós somos de fato homens que alimentamos uma intimidade com o Senhor, que vivemos um amor profundo por nosso Senhor. Eu tenho certeza que você leiga, quando vocês nos procuram, vocês não querem encontrar um assistente social, vocês não querem encontrar um psicólogo, vocês não querem encontrar um coach, vocês não querem encontrar... Não, eu tenho certeza que vocês querem encontrar em nós a pessoa de Cristo. Vocês querem encontrar em nós um homem que ama, sobretudo, a Deus. Sabendo das nossas limitações, sabendo que nós somos humanos, somos frágeis, somos limitados, mas que nós doamos a nossa vida, entregamos a nossa vida porque compreendemos que Deus nos escolheu e nos chamou. E São João Maria Vianney, ele viveu isso de uma forma tão bela, tão linda, que ele foi para uma paróquia assim que, ninguém queria ir, porque naquela cidade era uma cidade mergulhada no pecado. E ele, com o seu próprio exemplo de um homem zeloso, de um homem amoroso, de um homem misericordioso, de um homem que viveu uma intimidade profunda com nosso Senhor, que ele começou a atrair, porque o amor atrai. O amor atrai. A luz, ela ilumina no meio das trevas. Então, uma das coisas que mais me atrai em São João Maria Vianney é o seu amor por Deus, é a sua humildade, é a sua simplicidade, é o seu zelo, é a sua sede de almas. E isso todos nós precisamos aprender. Esse é o caminho do céu. Esse é o caminho daquelas pessoas que, de fato, buscam a eternidade. Compreender que os bens dessa vida, eles são passageiros. Que os bens dessa vida, mesmo que eles sejam muito prazerosos, mas eles têm um prazo de validade. E que a nossa felicidade consiste sempre em amar a Deus. E aqui, isso não se aplica somente à vida sacerdotal, mas a toda a vida cristã. Que a centralidade da nossa vida seja amar a Deus. Que o centro da nossa vida seja Jesus. Que o nosso amor absoluto seja principalmente para Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. São João Maria Vianney vem nos ensinar isso.
E para concluir essa reflexão de hoje, celebrando a vocação sacerdotal, eu queria pedir de fato a você que você reze pelos sacerdotes. Jesus mesmo disse isso. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Então Jesus disse que nós devemos sim rezar pedindo vocações. E eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem que abraça a vida sacerdotal, seja na vida religiosa, seja na vida diocesana, mas que busca corresponder a esse chamado de Deus. Uma vez eu estava rezando e eu tive assim um dom de ciência. Deus falou no meu coração isso e eu tenho isso como uma grande certeza, que a minha vocação sacerdotal, religiosa, nasceu de uma oração, né? De, quem sabe, aquelas senhorinhas que vão na missa, que às vezes até mesmo durante a missa ficam ali rezando o terço, que às vezes não tem muito conhecimento de teologia, de filosofia, que às vezes não sabem nem ler, nem sabem escrever, mas que fazem uma teologia, a teologia de joelhos. Por quê? Porque amam a Jesus. Eu creio muito na fé, nessa fé simples que move o coração de Deus. É interessante que um dia eu estava rezando e eu tive como que esse dom de ciência, que a minha vocação nasceu dessa oração simples, mas tão importante. Então não deixe de rezar pelos sacerdotes. Se você sabe que um sacerdote, seja o seu pároco, seja alguém que não seja seu pároco, como eu disse, seja um padre conhecido ou não, ele precisa da sua oração. Mais do que das suas críticas, dos seus julgamentos, nós precisamos da oração de vocês porque nós não somos pastores sem ovelhas. Então, nós não somos anjos, não somos santos, a gente nem é de ferro, a gente nem é de plástico. Nós somos humanos, fomos escolhidos por Deus, retirados do meio do povo para servir ao povo. E por isso que a gente precisa das orações de vocês. O Papa Francisco diz que padre, normalmente, né, padre é igual a avião, só é notícia quando cai. Enquanto ele está voando, está fazendo tudo certinho, ninguém dá notícia. Mas quando ele cai, se torna capa de jornal, já vai para as redes sociais. Mas é isso que o demônio quer, porque o demônio gosta de escândalo. Ele sabe que derrubando um ministro de Deus, um sacerdote, ele derruba uma comunidade inteira. Por isso que ele trabalha para isso. Então vamos enfrentar a ação do mal na vida sacerdotal com a nossa oração, com o nosso amor. Não procure o seu pároco só quando você precisar de alguma coisa. Eu já fui pároco durante 7 anos. E durante esses 7 anos eu recebi muito amor do povo de que eu era responsável. Mas uma coisa, eu também me doía muito e por isso chegou uma época que eu até adoeci. Tive um início, né, de burnout, eu tive quase uma estafa. Por quê? Porque a demanda de obrigações pastorais era muito grande. E sempre que eu olhava o WhatsApp, tinha ali milhares de solicitações. Dificilmente alguém perguntava, o senhor está bem? O senhor está precisando de alguma coisa? Então, cuide do seu pastor também. A gente não é pastor sem ovelha. Rezemos pelos nossos sacerdotes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem.